Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente tem aqui um material bem rico, sabe? Artigos, pesquisas, até uns clássicos da sociologia para fazer uma exploração sobre o mundo das organizações. Isso aí. A nossa ideia é tentar entender como elas surgem, como é que elas funcionam por dentro, por fora e o impacto delas na sociedade, né? Desde o jeito que a gente trabalha até, sei lá, os algoritmos que a gente usa hoje. Exatamente. É um passeio que vai da história e da teoria, passa pela cultura, pelo poder dentro delas e chega nos desafios atuais, como tecnologia, globalização. E a gente vai tentar pensar aqui os insights mais importantes e talvez até alguns que surpreendam um pouco vindo dessas fontes todas. Esse é o objetivo. Legal. Então, para começar a desembrulhar isso, por onde a gente começa? Que tal pela origem mesmo? Como é que surgiram essas organizações modernas? Boa. As fontes mostram uma evolução bem interessante. Começa lá atrás, né, com guildas medievais, negócios de família, e depois vem umas formas mais complexas. As primeiras corporações, por exemplo, às vezes eram bem temporárias, tipo por uma viagem comercial só, as comendas. Ah, curioso isso. Pois é, aí depois surgem parcerias mais longas para bancar coisas maiores, tipo navegação, mineração, e com o tempo a coisa vai ficando mais sofisticada. E isso não foi só na Europa, né? Tem exemplos em outros lugares. Sim, interessante ver padrões parecidos. As Zaibatsu no Japão, as Chaebol na Coreia. Grandes grupos que também começaram com base familiar e viraram potências. E nessa época de transformação já tinha gente pensando sobre isso, né? Max Weber era um nome que sempre aparece. Fundamental. Weber trouxe uma análise muito profunda sobre a racionalidade por trás das ações. Ele não falava só daquela racionalidade de fazer conta, né? De meio e fim. Exato. Ele fez uma distinção crucial. Percebeu que a gente não age só buscando o resultado mais eficiente. O cálculo de custo-benefício, que ele chamou de racionalidade instrumental, ou Zweckrationalität. Muitas vezes o que guia a ação são valores fortes, sabe? Crenças éticas, religiosas. A Wertrationalität, mesmo que não seja o caminho mais prático. Ou então a gente age por tradição, ou por emoção mesmo. E essa ideia de valores guiando a ação leva direto para aquele texto clássico dele, né? Ah, sim. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Ali a tese central é que uma mentalidade específica, vinda de algumas linhas do protestantismo, como o calvinismo, acabou, meio sem querer, criando um ambiente propício para o capitalismo moderno. Como assim sem querer? Bom, a ideia de vocação, o Beruf alemão, ganhou um sentido novo, de chamado divino para o trabalho aqui no mundo. Mas o ponto-chave foi a predestinação. Aquela ideia de que Deus já escolheu quem vai ser salvo. Essa mesmo. Como ninguém tinha certeza se estava no grupo dos escolhidos, gerou uma angústia danada. E uma forma de aliviar isso era buscar sinais dessa escolha divina na vida terrena. E o sucesso no trabalho virou um desses sinais. Exatamente. O sucesso material passou a ser visto como um indício da graça divina. Junta isso com a disciplina ascética, trabalhar duro, viver de forma regrada, não esbanjar, mas reinvestir o lucro, cria-se um ciclo. Perfeito. Um ciclo de trabalho intenso e acúmulo. O trabalho virou quase um dever moral, uma forma de buscar confirmação, uma racionalização da vida em torno do trabalho e do reinvestimento. É impressionante pensar nesse impacto, mas saindo um pouco de Weber, a forma de pensar a gestão dentro das empresas também evoluiu bastante depois, né? Nossa, muito! Tivemos fases bem marcadas. Primeiro veio a administração científica do Taylor, né? Aquela busca pela eficiência máxima, quase mecânica em cada tarefa. O famoso Taylorismo. Isso. Aí, como uma reação, veio a escola das relações humanas. Perceberam que gente não é máquina, né? O lado social, o clima no trabalho, as relações, tudo isso importava, como os estudos lá de Hawthorne mostraram. Aqueles da fábrica que mudavam a luz e a produção aumentava de qualquer jeito. Esses mesmos. Depois vieram outras ondas. A escola Carnegie, com a ideia de racionalidade limitada. Ah, essa é importante. A gente não é tão racional assim. Exato. Não somos computadores. Nossas decisões são limitadas pela informação que temos, pelo tempo, pela nossa capacidade de processar. A gente busca o bom o suficiente, não o ótimo. Faz todo sentido. E depois a teoria da contingência, que basicamente diz:
Não tem receita de bolo. A melhor forma de organizar depende da situação, do ambiente, da tecnologia. Depende. Uma palavra-chave. Mas as organizações, elas não são só essas caixinhas no organograma, esses processos formais. O que mais tem ali dentro? Tem muito mais. As fontes destacam demais a importância do lado informal. As redes de relacionamento reais, sabe? Quem fala com quem influencia quem, independente do cargo. E, claro, a cultura. Cultura organizacional. Um termo que a gente ouve muito. O que ele significa na prática? É tipo o conjunto de entendimentos compartilhados. Como as coisas realmente funcionam por aqui. Quais são as regras não ditas, os valores que pegam de verdade. As histórias que o pessoal conta. Desde o jeito de se vestir até as piadas internas. Tudo isso. Uma fonte interessante liga a cultura à forma como a gente classifica o mundo. Que tipo de empresa a gente é? Somos ágeis? Somos tradicionais? Essas categorias criam identidades e fronteiras. Pensa na cultura de uma nação, ou de um setor, tipo de tecnologia ou de uma profissão. E falando em categorias, isso leva para outra discussão quente. Demografia nas organizações. Gênero, raça, idade, tempo de serviço. Como isso tudo afeta o jogo? Afeta, e muito, e de forma complexa. Por um lado, ter gente diferente pode trazer mais ideias, perspectivas variadas, o que é ótimo. Certo. Diversidade como força. Sim, mas por outro lado, a gente tem vieses, a tendência de dividir em nós e eles, a tal da categorização social. E a homofilia. A gente tende a se conectar mais com quem a gente acha parecido. E qual o resultado disso? Pode gerar menos coesão em alguns grupos, mais conflito, dificuldade de comunicação entre áreas ou níveis diferentes e, infelizmente, muitas vezes leva a desigualdades. Grupos que são sistematicamente desvalorizados ou têm menos oportunidades. Tem exemplos concretos disso que as fontes trazem? Tem vários. Um bem documentado é a chamada penalidade pela maternidade. Estudos mostram que mulheres com filhos, em processos seletivos, podem ser vistas como menos competentes ou comprometidas e receber ofertas salariais piores. Nossa. Comparado a homens com filhos ou mulheres sem filhos. Exatamente. Outro ponto é a segregação ocupacional. Certas carreiras ainda são vistas como de homem ou de mulher. Isso influencia as escolhas das pessoas, claro, mas também as práticas das empresas na hora de contratar e promover, que podem ter vieses implícitos. Complicado. E dentro da empresa tem também aquela tensão clássica entre quem é o dono e quem administra, né? A teoria da agência fala disso. Fala exatamente disso. É a relação entre o principal, o dono, os acionistas, e o agente, o gestor, o diretor. O principal contrata o agente para tomar decisões em seu nome. Mas os interesses nem sempre são os mesmos. Aí que mora o problema. Como o principal garante que o agente, que está lá no dia a dia e tem mais informação, vai agir buscando o melhor para o principal e não para si mesmo? Tipo aumentar o próprio bônus ou o tamanho da empresa só para ter mais status? Exato. Isso gera os tais custos de agência. O custo de monitorar o agente, o custo de criar incentivos para alinhar os interesses, como bônus por resultado. E mesmo assim, sempre tem uma perda residual, porque o alinhamento nunca é 100% perfeito e monitorar tudo é impossível ou caro demais. Entendi. Esses são os conflitos internos. Mas e a relação da empresa com o mundo externo? Tem uma teoria que tenta explicar por que as empresas existem, né? A dos custos de transação. Isso, economia dos custos de transação, muito ligada a Coase e Williamson. A pergunta é, por que não fazemos tudo via mercado, contratando cada serviço, cada etapa, de fornecedores diferentes? Por que criamos hierarquias, empresas? Boa pergunta. A resposta da teoria é que usar o mercado tem custos. Custos de procurar o fornecedor certo, de negociar o contrato, de garantir que ele vai cumprir, de resolver disputas. Os custos de transação? Exatamente. E como a gente tem racionalidade limitada, não dá para prever tudo, e existe o risco do oportunismo, alguém agir de má fé para levar vantagem, coordenar certas atividades dentro da empresa com uma hierarquia pode ser mais eficiente do que ficar sempre negociando no mercado aberto. Mesmo tendo os custos de gerenciar essa hierarquia. Sim, a ideia é que, para certas transações, os custos de governança interna são menores que os custos de transação no mercado. Por isso, as empresas internalizam atividades. Faz sentido. E depois que elas existem,
Como elas competem entre si? Tem a visão baseada em recursos, a RBV, que olha para dentro, né? Isso. É uma mudança de foco em relação às análises que olhavam só para a estrutura da indústria, como as 5 forças de Porter. A RBV diz: a vantagem competitiva que dura mesmo vem dos recursos e capacidades internos da empresa. Mas não qualquer recurso, certo? Não. Precisa ser algo que os concorrentes não tenham e não consigam copiar ou substituir facilmente. Aquele acrônimo famoso, VRIN. Valioso, raro, inimitável e não substituível. E o que torna um recurso difícil de imitar? Pode ser muita coisa. Uma cultura organizacional muito específica e forte, conhecimento tácito que não está escrito em lugar nenhum, relações de confiança com clientes ou fornecedores, a história única da empresa. Coisas complexas, difíceis de entender e replicar. Entendi. É o molho secreto da empresa. É por aí. E tem outra abordagem que olha para as empresas de um jeito bem diferente, quase como se fossem espécies num ecossistema. A ecologia organizacional. Soa meio darwinista mesmo. Um pouco. Ela não foca em uma empresa só, mas em populações de organizações parecidas, tipo todos os sindicatos de uma região ou todas as cervejarias artesanais que surgiram. E o que ela estuda nessas populações? Taxas de nascimento, fundação de novas empresas e morte, falência. Uma ideia central é a dependência da densidade. No começo, quando um tipo novo de organização surge, quanto mais delas aparecem, mais legítimo aquele modelo se torna, o que ajuda outras a nascerem. Ah, tipo, pegou a moda? Isso. Só que depois de um certo ponto, a competição por recursos, clientes, talentos, etc., fica tão grande que a taxa de mortalidade começa a subir. Mais competição, mais empresas quebram. Entendi. E eles falam de inércia também, né? Dificuldade de mudar. Falam muito. Empresas estabelecidas com rotinas muito consolidadas teriam dificuldade de se adaptar a grandes mudanças no ambiente, embora outros autores vejam essas rotinas também como fonte de aprendizado e mudança, não só de inércia. E para completar esse quadro de relações, tem a perspectiva relacional. Essa é sobre redes de contato. Exatamente. Capital social aplicado às organizações. Analisa como a estrutura das conexões, quem está ligado a quem serve de ponte entre grupos, quem é central na rede afeta um monte de coisa. Tipo o quê? Acesso à informação nova, capacidade de inovação, poder e influência dentro da empresa ou no mercado, até o desempenho financeiro. Quem você conhece importa e como sua rede é estruturada também. Mas as fontes criticam um pouco essa área, não? Uma crítica é que muitos estudos tratam a rede como uma foto estática, mas as redes são vivas, né? Elas se formam, se dissolvem, mudam o tempo todo. Entender essa dinâmica é um desafio. E também tem um interesse crescente em conectar isso com a demografia. Como gênero, raça, origem social afetam a formação e os benefícios dessas redes. Muita teoria diferente, mas a gente sabe que nenhuma delas é a verdade final. Tem gente que questiona os próprios fundamentos de como a gente estuda isso, né? Com certeza. Burrell e Morgan, num trabalho super influente, mostraram que dá para mapear as teorias organizacionais em diferentes paradigmas. Depende de como você vê a sociedade, mais voltada para a ordem ou para a mudança radical, e a ciência, mais objetiva ou subjetiva. E qual era o ponto principal deles? Era mostrar que a grande maioria dos estudos ficava presa num único quadrante desse mapa, o funcionalista, que busca leis gerais, objetivas e foca na manutenção da ordem. Eles argumentavam que isso limitava muito a nossa compreensão, ignorando visões mais críticas ou interpretativas. E esse mapa ainda é útil hoje? Ou surgiram outras formas de pensar fora desses quadrantes? Olha, uma fonte mais recente argumenta que sim, surgiu uma perspectiva importante que não se encaixa bem ali, o pós-estruturalismo ou pós-modernismo. E o que essa visão traz de novo? Ela questiona a própria ideia de um sujeito racional e autônomo no centro de tudo. Foca mais em como a linguagem, os discursos, as relações de poder é que constroem a nossa realidade, inclusive quem somos dentro das organizações. É uma visão mais desconstrutivista, digamos. Interessante. Trazendo a discussão aqui para o Brasil, temos pensadores que fizeram críticas importantes sobre importar teorias sem pensar no nosso contexto. Guerreiro Ramos, por exemplo. Sim, Guerreiro Ramos foi um crítico muito contundente.
Ele falava da redução sociológica. O que era isso? Era a crítica a essa prática muito comum na academia brasileira da época dele, de simplesmente pegar teorias feitas na Europa ou nos Estados Unidos e aplicar aqui, como se a nossa realidade fosse igual. Ele dizia que isso distorcia a análise dos nossos problemas específicos, como a questão racial, por exemplo. Ele defendia uma sociologia mais pé no chão brasileira? Exatamente. Uma ciência social autêntica, consciente do seu próprio contexto histórico e cultural, que não fosse só um eco do pensamento estrangeiro. E outro clássico nosso, Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil. Aquele conceito do homem cordial ainda ajuda a entender alguma coisa hoje? Ajuda, mas com cuidado. O homem cordial do Holanda não é o homem bonzinho. Cordial vem de cordis, coração. É o indivíduo em quem a esfera do afeto, das relações pessoais, familiares, de amizade, domina sobre a esfera pública, impessoal, das leis, do Estado. Aquela dificuldade de separar o público do privado, né? O famoso jeitinho. É uma das manifestações. Essa predominância do pessoal sobre o impessoal dificultaria, segundo ele, a consolidação de instituições modernas e burocráticas no Brasil. É interessante notar que a visão dele sobre isso parece ter mudado ao longo do tempo, ficando mais crítica em relação a essa cordialidade como um obstáculo. Entendi. Bom, mudando radicalmente de assunto, mas voltando para o presente e para o futuro. Tecnologia. Como esses modelos de linguagem enormes, tipo o ChatGPT, impactam a forma de fazer teoria organizacional? Olha, uma análise recente sugere que o impacto é mais de assistência do que de substituição. Como assim? Os LLMs são incríveis para sintetizar o que já existe e encontrar padrões em dados massivos, porque foram treinados com tudo que está aí. Mas eles tendem a gerar o mais provável, o familiar. Não criam um insight inesperado. Exato. A criação de teoria realmente nova exige um pensamento mais abstrato, criativo, às vezes contra-intuitivo, que vai além de recombinar o existente. Eles podem ajudar muito na pesquisa, claro, mas substituir o trabalho de teorização humana parece que ainda não. E a inteligência artificial de modo geral, sendo usada nas decisões das empresas? Aí o potencial é gigante, mas os riscos também são. Algoritmos de machine learning podem identificar padrões que a gente nem imaginava. O problema é o viés. Viés nos dados. Sim. Se os dados usados para treinar IA já refletem preconceitos da sociedade, raciais, de gênero, etc., o algoritmo pode aprender e até amplificar esses vieses. Já temos exemplos preocupantes em áreas como saúde, crédito, policiamento. E tem a questão da transparência, né? A caixa preta. Justamente. Muitas vezes é difícil entender por que o algoritmo tomou aquela decisão. Isso complica tudo. Corrigir erros, garantir justiça, responsabilizar alguém se algo der errado. Por isso, cresce o movimento por IA explicável ou interpretável. E como a IA muda a competição entre as empresas? Tem algum exemplo nas fontes? Tem um interessante sobre as empresas de mídia na era digital, com algoritmos de plataformas como Facebook e Google mudando o tempo todo e decidindo o que as pessoas veem. As redações ficam perdidas, sem saber o que fazer para a notícia chegar no leitor. Exatamente, cria uma incerteza enorme. E qual o resultado? Muitas acabam simplesmente imitando as estratégias que parecem estar funcionando para outras, mesmo sem entender direito o porquê. É um padrão de imitação em ambiente incerto que as teorias organizacionais mais antigas já descreviam. Ou seja, mesmo com tecnologia nova, alguns padrões de comportamento organizacional se repetem. Parece que sim. As teorias clássicas ainda têm muito a nos ensinar sobre como as organizações respondem à incerteza e à competição, mesmo na era digital. Bom, considerando tudo isso, teorias antigas, críticas, tecnologias novas, para onde a pesquisa nessa área está apontando? Qual o futuro do estudo das organizações? Há uns chamados interessantes. Um deles é por uma teorização prospectiva. Prospectiva, olhar para frente. Isso. Em vez de só analisar o que já aconteceu ou o que existe, usar a imaginação e o rigor analítico para pensar em futuros desejáveis para as organizações. Como elas poderiam ser.
É um convite a um rigor especulativo. Gostei disso, rigor especulativo. Outra linha critica o foco quase exclusivo na eficiência econômica. Defende que a gente precisa pensar em projetar diferentes tipos de organização para diferentes objetivos humanos, não só o lucro. E a própria Havemann, uma autora que a gente citou bastante, faz um apelo forte. Qual? Para que os pesquisadores se voltem mais para os grandes problemas da sociedade, desigualdade, polarização política, crise ambiental, e analisem as organizações não só como objeto de estudo em si, mas como causas importantes desses problemas e, quem sabe, como parte da solução. Ufa! Que percurso, hein? Começamos lá com Weber, a ética do trabalho, passamos pela máquina interna das organizações, cultura, poder, demografia. Vimos como elas lidam com o ambiente, competem usando recursos, formam populações, até chegarmos nas críticas, nos desafios da IA. E na necessidade de pensar o nosso próprio contexto, com Guerreiro Ramos, Holanda, e de imaginar futuros diferentes. Foi uma bela exploração. Acho que fica claro como as organizações são complexas, né? Moldadas por forças econômicas, sociais, culturais, tecnológicas. Mas elas também moldam o mundo de volta, né? De um jeito muito poderoso, pro bem e pro mal. Sem dúvida. E essa tensão entre a busca por racionalidade, eficiência, controle e os aspectos mais humanos, éticos, culturais, parece que é uma constante nessa história toda. E o que fica pra gente pensar depois de tudo isso? Qual a provocação final? Olha, talvez seja esta. A gente analisou muita coisa sobre como as organizações são. Mas, diante dessa teia toda de eficiência, poder, cultura, história, agora algoritmos, como a gente pode ir além da análise? Como assim? Como a gente pode ir de forma ativa, sabe? Começar a desenhar, a construir, a fomentar organizações que não só funcionem bem pelos padrões de hoje, mas que também cultivem o tipo de sociedade, o tipo de relação humana, o tipo de trabalho que a gente realmente acredita que vale a pena ter. Um desafio, entanto. Um desafio enorme, que conecta as críticas lá do passado com essa busca por futuros mais desejáveis que a pesquisa aponta agora. Fica aí para a gente refletir.